voltando à questão em relação a esse álbum, né, o impacto dele na música, eu acho que também concordo com isso que o André falou agora. Acho que a Legião já chegou chutando com os dois pés na porta, né? Eles já chegaram chutando a porta. Eles souberam pegar ali as influências do punk, do pós-punk, né? Também algo também muito discretamente da New Wave, né? Por enquanto, né? Tem bateria eletrônica, né? Sintetizadores e tal. Os caras pegaram, juntaram isso, botaram tudo no liquidificador, né? Ainda pegaram um elemento ali de Brasília, né? Pegaram isso tudo, juntaram, bateram e fizeram um negócio novo. Acho que essa receita da Legião deu muito bom e eu acho que esse disco aqui, né? Essas canções aqui não são só um testemunho da época, não. Eu acho que isso aqui 40 anos depois continua válido. Acho que por isso que a Legião Urbana ainda é uma banda muito forte. Acho que é um legado que vai há muitos e muitos anos, dezenas e centenas e, quiçá, milhares de anos, sabe? Acho que vai estar se falando de Legião Urbana, vai estar se falando né, da capacidade, da qualidade de Renato Russo, Dado Villa-Lobos, Marcelo Bonfá, Renato Rocha, né, nessa época também. E acho que isso aqui é um marco, o marco daquele tempo, né, que veio também para o tempo atual, tanto é que 40 anos depois estamos aqui falando disso. Perfeito. Perfeito. Isso eu corroboro tudo que vocês falaram, lembrando, né, que para o meu deleite, eu fui um adolescente nos anos 80, e o rock foi mainstream, né, durante quase toda a década, tendo a gente como marco Você Não Soube Me Amar, da Blitz, em 82, e para mim o término, a morte do Cazuza, no dia 7 de julho de 1990. E a Legião, parece que, mesmo tendo demorado para tocar na rádio, né, como eu falei, o disco saiu em janeiro e Será só foi tocar em junho, nessa virada da metade ali da década, né, de 85, no ano de 85, parece que a Legião e o Renato Russo permitiu que o rock, com uma temática mais séria, mais contundente, mais crítica, surgisse. Que o André bem lembrou. Quem fazia sucesso ali no início era Blitz, era Legião, Erva Doce, era os Titãs, Bandas mais né? descontraídas, né? Todo mundo Metrô, mais descontraído. O o Biquíni traje, né? Camarote veio O, o traje. o traje. Era todo mundo Acho que mais o Biquíni descontraído, né? era uma coisa mais leve, mais descontraída. Com o Até os Barão, Paralamas mesmo. Até os com o Paralamas tinha coisa Barão descontraída. acontecia diferente, não era nada engraçado, mas era aquela coisa mais da dor de cotovelo, do amor não correspondido, que era a temática do Cazuza. Mas tinha a irreverência do Cazuza, né? Tinha a reverência do Cazuza. E o Renato traz essa coisa mais politizada, mais crítica, mais ácida, assim. Séria. Que na cola vieram outras bandas também fazendo isso. Os próprios Titãs, em Cabeça de Dinossauro, vêm fazer isso. O RPM, o primeiro álbum do RPM também tem várias críticas. Plebe Rude, né? Que era a grande banda de Brasília. Acho que legal a gente falar isso. Era uma banda que todo mundo alçava ali em Brasília ser, mas aconteceu depois da Legião e tudo, né? O primeiro álbum da Plebe, acho que merece live aqui no canal, quero fazer, o Concreto Já Rachou, que não é um álbum, né? É uma invenção lá da EMAI, que é um mini LP, Mini sei lá. LP. Mini Só tem LP. seis discos, né? É Tem como um EP, né? como É um um EP, EP, só né? tem, É um EP, né? só tem 6 faixas. É legal citar também aquele primeiro álbum do Capital Inicial, que o nome é só Capital Inicial, se não me falha a memória, é 1986. Pô, que deu ali, o Renato Russo deu vários presentes ali para o Capital Inicial iniciar a trajetória ali, com música urbana, Fátima, Veraneio Vascaíno. São os grandes sucessos que era do Aborto Elétrico. Né? Na partilha de bens do Aborto Elétrico eles se deram muito bem. O Capital se deu muito bem. O Capital se deu muito bem. E, gente, o que a gente não pode deixar... Claro que a Legião é Renato, é Dado, é Marcelo, e aqui ainda o Negrete, né?
Mas a gente não pode esconder, tapar o sol com peneira, que esse é o grande projeto do Renato Russo. Lógico. É o que ele queria, era o que ele ansiava, era o que ele desejava. O, o que torna para vocês o Renato Russo essa figura tão emblemática e atemporal, né, desses artistas brasileiros que a gente consegue colocar no Olimpo, né? Ele era apenas para vocês um produto do seu tempo ou esse gênio que transcendeu épocas, como eu falei? Olha, o Renato Russo, além de talentoso e ser muito bom com as letras, né, com as melodias, e ele tinha o talento de. Isso o Eduardo Paraná sempre fala para mim. Ele tinha o talento de, às vezes, que com pouco fazer muito ali, com 3 acordes e 4 acordes, utilizar aqueles 4 acordes com uma letra bem construída, com uma boa composição, né? E isso aí é uma questão de uma genialidade dele, mas ele era uma pessoa muito culta, com muitas referências literárias, né? Ele era jornalista, ele misturava um pouco essa coisa do jornalista com o compositor dele, né? Que nem utilizar as referências. Tem muita gente que critica, não, mas o Renato Russo copiava isso, copiava aquilo. Não, isso não é copiar, isso é você pegar uma referência, você pegar uma citação. Isso aí no exercício do jornalismo a gente faz muito, isso enriquece com informação, com conteúdo. Então, essa forma diferente dele fazer uma letra é um artista diferenciado aí na cultura brasileira, não só no rock, como na música como um todo, ou até como escritor, né, para escrever. Ele é um cara que deveria estar na Academia Brasileira de Letras, né? Por exemplo, porque o que ele Sem escreve dúvida. ao mesmo tempo que é inteligente, mas é simples. Ele escreve para todo mundo. E isso que eu acho que a qualidade do escritor e o compositor é a pessoa escrever para todo mundo. Por mais que seja inteligente, ele tem que escrever para todo mundo. E o Renato fazia isso na simplicidade dele, ao mesmo tempo que ele era complexo, era inteligente. Então, para mim, esse aí o grande mérito dele. E a geração 80 tem, na minha visão, tem esses dois caras assim que são maravilhosos, que é o Renato Russo e o Cazuza, além de ter outros também, porque eu acho também genial o Herbert Viana, o Humberto Gessinger, são caras eles estão acima da média e que fizeram essa geração aí do rock ser diferenciada. E como o Sal falou, colocar o rock no mainstream, porque quem viveu os anos 80 não tinha essa coisa assim, não estou dizendo que seja ruim, mas não tinha essa coisa de ligar o rádio, era sertanejo, era samba, era não sei o quê, e não tinha o rock, né? Não, era tudo rock and roll, cara. Você ouvia rock porque tinha esses caras geniais aí da música nessa época pós-ditadura, recém-abertura democrática, e eles estavam ali com o diálogo e com o discurso na ponta da língua e conquistaram o Brasil inteiro. E teve esses dois caras grandes aí, que é o Cazuza e o Renato Russo, e olhe como eles eram tão diferentes, cara. Até eu li essas entrevistas antigas do Cazuza, e as primeiras vezes que ele ouviu o Renato Russo cantando, falando, puta, surgiu um cara aí que vai me dar trabalho. Ninguém me preocupava. Esse cara me preocupa. Tem Bem até lembrado. aquela história que eles tentaram compor uma música, cara. Eu acho engraçado, eu penso assim, cara, que bom que essa música não saiu, porque é, eram duas forças muito gigantes, sabe? Assim, eu não vejo como que isso poderia ter dado certo. Ainda bem que não deu, Mas eram porque lados opostos, né? Eram é, lados da mesma moeda diferentes, né? Eram lados sim. diferentes da mesma moeda. Exato, exato. Mas que bom que nesse caso não deu certo, porque cada um fez uma obra brilhante do seu jeito, da sua maneira. O Cazuza foi para um lado, o Renato Russo foi para outro. Que bom que a parceria deles nunca deu certo. Não, É. sabe? Agora tem opostos que dão certo, como Roberto e Erasmo, né? Que para mim são como os dois lados de uma moeda, né? Não é à toa que a parceria deu tão certo assim, Lenny McCartney, entre outros, né?